Por que complicamos tanto as coisas? Sabia que a maior parte dos problemas que você tem foi você mesmo que criou? Nós vamos levar você a entender isso hoje e poder ter menos problema, menos complicação e uma vida de mais paz e mais alegria. Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, é muito importante para nós, né? Ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu travo a língua aí, né? E também se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe também o seu comentário, que é muito importante para nós. E para falar desse tema hoje, já está aqui comigo, minha esposa, Bispo Camille, nossa pastora e terapeuta, Ana Paula. E aí, gente, por que nós complicamos tanto as coisas, né? Por que a gente complica tanto a vida da gente? Sabe que eu vi a gente fez a lista dos temas, né? Tava olhando esse tema e falei, também gostaria de saber isso. Por que a gente às vezes complica tanto e torna as coisas mais difíceis do que eram para ser? É porque às vezes não é a gente que complica, é os outros que complicam a vida da gente, entendeu? É verdade, é verdade. Não, a pergunta é, por que nós complicamos? Esquece então. Quando são os outros, mas deixa eu até aproveitar isso que você falou. Às vezes o outro está complicando a sua vida, mas quem pôs o outro na sua vida foi você mesmo. Não, é tem vezes que o outro entra de intrometido. Não, mas tá? aí... Muitas vezes o outro entra de intrometido, sim. Na maioria das vezes é a nossa culpa, gente. Verdade, é nós mesmos. A gente mantém, né? A pessoa dá mancada 10 vezes com a gente, assim, a gente né, continua de 100%, com ela ali. 20% é o outro, né? Que atrapalha. Não, quando eu vi esse tema, né, eu falei... E aí eu parei para pensar, né? Peraí, quais são os maiores problemas hoje da minha vida? Aí eu comecei a fazer uma lista. Não, isso aqui. Eu falei, não, isso aqui não tinha jeito. Eu não fiz nada para que isso pudesse acontecer. Não dependeu de você. Mas isso aqui eu podia ter evitado. Isso aqui eu podia ter resolvido quando estava pequenininho. Eu fui deixando para depois, se tornou um problema grande. Esse problema aqui foi eu mesmo que criei. Né? Porque às vezes a pessoa está endividada, quem que criou as dívidas? Foi ela. Satanás, que o povo fala. Foi a própria pessoa, né? Ela mesma foi lá e fez a dívida, ela mesma foi lá, eu estou desempregado, eu estou com problema. Mas por que você perdeu o emprego? Porque eu faltava muito, eu chegava atrasado. Então, a pessoa, mas normalmente as pessoas não assumem a responsabilidade. É muito mais fácil você terceirizar o problema, você colocar a culpa em outro, né? É porque a gente não tem que resolver, né? Se foi culpa do outro, então não tem que fazer nada a respeito. Agora, peraí, o outro contribuiu, mas prevendo que o outro poderia falhar, eu poderia ter feito isso e aquilo, dá mais trabalho para mim, né? Mas não ia ser tão bom se nós tivéssemos muito menos problema na nossa vida? Seria lindo, né, gente? E o único jeito lindo. de eu ter menos problema é fazendo aquilo que está ao meu alcance. Sim. O que o outro trouxe de problema, eu não tenho o que fazer. Trouxe, apareceu, eu tenho que resolver. Mas aquilo que eu trouxe, se eu começar a ter mais atenção, a planejar mais, a pensar mais, falar, não, peraí, né? Antes, qualquer pessoa que chegava com uma proposta para mim, eu falava, não, tô dentro, tô junto, vamos lá. Aí eu tinha 1000 coisas para fazer, não dava conta. Hoje não, hoje quando chega uma proposta eu falo, peraí, deixa eu pensar. Será que isso vale a pena? Não vou entrar nisso. É um problema, eu vou estar criando um problema, eu vou criar um compromisso, eu vou falar com a pessoa que eu vou fazer e depois eu não vou dar conta de fazer. Então eu prefiro falar que Só não. que aquela eu coisa, já evitei né? o problema. A gente tem que ver os departamentos da nossa vida. Por exemplo, a área financeira. Se eu sou uma pessoa que gasto o que eu não tenho, o culpado sou eu. Mas vamos colocar na área do casamento. Por exemplo, problemas. Tem alguns problemas no meu casamento que não dependem só de mim, eu dependo também do meu marido para resolver, entendeu? Porque tem coisas que envolvem ele, pode ter coisas que vão envolver a família dele, vão envolver os nossos filhos. Então, assim, fala, amor,
Fala. Você já está me olhando com essa cara, deixa eu ver. É porque você está saindo do tema. Não estou saindo do tema. Tá Eu estou saindo falando do que tema. os nossos problemas são divididos em departamentos. Tem o departamento financeiro, departamento familiar, departamento religioso. Ok. Eu acho que tem uma Emocional. questão Até aí você estava indo bem. Então, mas na hora que você gente. fala, mas tem coisa que é por causa do meu marido, Não. que é por causa do meu filho. Não, aí já não é o não tema. falei O que tem tema coisas que são é os por causa. Eu problemas que falei crio. que tem coisas que não dependem só de mim. Por exemplo, nós somos casados. Mas nós o temos tema- que o dividir tema as coisas hoje- em comum acordo, não é verdade? O tema do programa hoje Por que é que eu sobre- arrumo problema para minha vida? Aqui tem um problema aqui. Nós estamos falando o seguinte, amor da minha vida, que nós somos casal, que a gente precisa decidir as coisas juntos. Tem coisas que se eu quiser decidir, você não vai deixar. Mas esse não é o tema do programa. É o tema sim. do programa são os problemas que eu crio. Nós estamos falando Gente. dos problemas que nós criamos. Eu acho que tem uma coisa dentro do... Até, mas deixa eu aproveitar o que você falou, eu acho que é importante. Eu criei um problema, não foi você. Nós somos casados, eu criei o problema. Agora, a partir do momento que eu criei o problema, você vai fazer parte da resolução. Você pode ir lá e resolver o problema. E ajudar. Ou você pode pôr mais fogo ainda. Exatamente. Você pode fazer aquele problema que Eu- era pequeno. Bom, você não me deixou entender, era isso que eu quis torna- dizer, gente. Ah, tá bom. Tá bom? Foi isso, é isso aí, tá, gente? Tá bom. Deu para entender agora? Mas tem, dentro disso, eu estava pensando numa coisa aqui. Tem muito problema que, por envolver outra pessoa, seja o seu chefe, seu marido, sua esposa, seus filhos, a gente deixa para resolver depois, porque sabe que isso vai gastar uma energia emocional, etc. E aí o problema fica muito maior do que estava no início. Então, aí eu acabo criando um problema através dessa situação, né? Não, vamos falar assim, ó. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Minha esposa fez algo que eu não gostei. Eu tenho a opção de perdoá-la. Perdoei, simplifiquei minha vida, acabou o problema. Agora tem gente que não consegue perdoar. Aí o marido vai lá, ela fez isso, agora eu vou fazer isso para ela ver. Aí ele faz, aí a esposa também não consegue perdoar. Aí ela, ele fez isso comigo. Aí vai virando uma bola de neve. Na hora que você vê, o casal tá querendo se separar, tá se agredindo. E era uma coisa pequena. Era uma coisa boba, assim, que não tinha muito tanta importância, mas aquilo virou algo grande. E foram as próprias pessoas que complicaram a sua Vamos vida. dar um exemplo, por exemplo. Ele nunca queria cachorro lá em casa. Até o dia que Eu criei esse problema. o pai da Ana Paula presenteou os nossos filhos com um cachorro, que é a alegria da nossa casa. Entendeu? Alegria, muito bem. Cachorro é alegria, é vida, é E felicidade. ele falou não quer cachorro. E essa não foi a primeira vez que o Paulo quis dar, porque o Paulo já quis dar cachorro pra gente outras vezes, e ele sempre ali, ó, tesourando. Até que chegou um dia que Deus tocou no coração dele e ele aceitou Não, o eu fui cachorro. voto vencido. Eram 3 pessoas Não lá em foi casa. Deus que tocou, Aí o bispo? que aconteceu? Eu criei um problema pra mim, porque quem leva o cachorro pra passear sou eu. Quem leva o cachorro no pet shop sou eu. Quem tem que comprar ração pra ele sou eu. Ah, mas- Quem tem que levar ele no veterinário sou eu. Quando vai viajar, quem tem que arrumar um lugar pra ele ficar sou eu. E olha, às vezes gente. arrumar um lugar e pagar um hotel. Fala Então- isso tudo, mas na hora que chega de noite, vem cá, tá bem no colo do papai. Tá lá, chafurdando com o Que é a cachorro parte lá boa, na né, nossa bispo? cama, entendeu? Mas eu compliquei minha vida. Pois é. Era melhor não ter. Eu não ia fazer falta nenhuma pra mim. Não, tô brincando. Eu gosto de cachorro, eu gosto de pet. Mas é aquele negócio. Como a gente tem uma vida muito corrida, muita coisa, você tem que avaliar. Será que aquele benefício ali que eu vou ter vai compensar todo o sacrifício, todo o trabalho, né? Então é isso aí que às vezes a gente não faz essa avaliação. E a gente vai acumulando, vai colocando coisas na nossa vida, né? E vai virando... A gente vai ter 1000 coisas para resolver, 1000 preocupações, e a vida tá travada. Acho que muitas vezes Você só vive de apagando incêndio, né? Só de resolver um problema atrás do as outro. pessoas, ao fazerem uma determinada escolha, como o Cristiano falou, às vezes elas não olham lá na frente primeiro, né? O que pode acarretar aquela decisão na vida dela. Né? Por exemplo, agora ele falou de um cachorro. O cachorro, agora você pegou, filho, até morrer. É Às até vezes o você fim da pensa vida só no dele. benefício, Você né, tem que do ficar com cachorro, ele você não para pensa sempre. na- Se ficar doente, tem que cuidar, porque é uma vida que está ali. Mas, por exemplo, vai comprar um carro. Ah, tem gente que só pensa no agora. Nossa, se eu tiver um carro, vou poder ir para qualquer lugar. Mas tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro do carro, combustível, um monte de coisa. Então, Eu já caí nessa uma vez, né? A gente foi para os Estados Unidos, aí lá a gente alugou um carro grande, e eu fiquei apaixonado. Falei, quando eu chegar no Brasil, eu quero ter um carro desse. Hora nenhuma eu parei para pensar o quanto que eu ia gastar de combustível, porque o carro fazia 5, 6 km por litro de gasolina. Eu não parei para pensar quanto que eu ia gastar de manutenção,
né? E eu vim com aquilo na cabeça. Um dia eu estou passando em frente à concessionária, eu vi um carro do jeito que eu queria, no valor que eu conseguia pagar. Fui lá, troquei meu carro numa empolgação. Que era zero. Eu tinha um carro quase zero, novinho. Peguei esse carro, porque era um carro maior, melhor. Ele era mais caro, aí eu tive que pegar um com mais velho, né, com mais tempo de uso. E fiquei feliz da vida, mas minha alegria durou 3 meses. Depois virou A minha um problema. alegria durou até o dia que ele foi embora, gente. Porque aquele carro lá é um carro bom, viu, gente? Aí virou um problema, porque toda hora que eu ia no posto abastecer, Lembrava. Ele chorava. meu Deus do céu, O que eu fiz? 250 aqui para encher o tanque e não dura uma semana, né? Aí vai para a oficina, não tinha nada que era menos de 5 mil reais. Eu criei aquele problema, né? E aí, quando eu consegui vender e troquei de carro, peguei um outro zero, aí foi um alívio, né? Porque Então Deus esse é bom. um dos motivos da gente causar problemas, né? A gente não pensa a longo prazo. A gente não só pensa quer nas o benefício consequências imediato. de imediato, né? Como eu estava falando. A gente não pensa na hora o que ele pode acarretar. A gente fala depois o que a gente pensa, eu me viro. Só que muitas vezes, se eu me viro, às vezes eu não vou conseguir me virar para resolver aquilo ali. Às vezes Muita a gente gasta dinheiro, faz um gasto alto nesse pensamento aí, né? Vou comprar aquela viagem dos sonhos. Aí depois a pessoa fica um ano pagando, se matando. O famoso eu mereço, né? Esses dias eu estava conversando com a minha psicóloga do efeito do eu mereço. Porque acaba que, às vezes, assim, você fez uma coisa boa pra você está conseguindo alguma coisa, aí você fala, nossa, eu mereço, tô conseguindo fazer o treino bonitinho, a dieta bonitinha, eu mereço esse chocolate. Aí o eu mereço, ele é meio contraditório, porque, peraí, eu vou tirar um pouco do resultado que eu tive. Eu vou me sabotar. Ou conseguir trabalhar hoje o dia todo. Eu mereço comprar aqui essa sandália, essa... Mas peraí, eu trabalhei o dia todo, mas está dentro do pacote, eu vou ganhar o mesmo tanto. Então o eu mereço, ele tá gerando um gasto que não era necessário, ele está trazendo um problema para mim, na verdade. Então o eu mereço, às vezes, ele tem cara de boicote, né? Ele tem cara de... Peraí, eu estou muito feliz, deixa eu arranjar um problema. Não, isso aí que você falou, né? Onde eu ia entrar. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, aí depois eu volto nesse ponto aí que é interessante. Uma das formas de identificar uma pessoa sábia é o silêncio. Quem fala muito, cuidado. E quem fala mal dos outros para você, cuidado, porque quem fala mal dos outros para você vai falar mal de você dos outros. Então, na busca para resolver os problemas, porque tudo que o ser humano quer é ser feliz. O ser humano está atrás da felicidade. E por que o ser humano não consegue ser feliz, Thiago? Porque ele está sempre criando problemas. 95% dos problemas que você está atravessando hoje, você criou. Só 5% são inevitáveis. Ou seja, 5% foi o governo, foi o clima, foi um acidente de percurso. 5% não teve nada a ver contigo. 95% dos nossos problemas nós criamos. Ou demos a porta de entrada para eles serem criados. O problema se resolve só com uma arma que eu chamo de sabedoria. Olha aí, eu não parei para fazer essa conta, mas 95% dos nossos problemas foram nossos. Mas aí, será que é isso tudo mesmo? 95%? Eu acredito que é, viu? Gente. Porque a maior muita parte coisa. das coisas são evitáveis, né? Se a gente tivesse parado um pouquinho, pensado, calculado. Lembra Jesus falando? Quem é que antes de construir um prédio não se assenta primeiro e calcula se com os recursos que tem consegue construir o prédio todo, para não parar no meio e as pessoas dizerem aquele homem começou a edificar o prédio e não conseguiu terminar. Aí ele fala a mesma coisa para um rei que vai para a guerra, né? Mas vamos voltar no que a Ana falou ali, que eu acho que é interessante. Tem gente que tem a necessidade de ter um problema. Se tá tudo bem, a pessoa dá um jeito de criar um problema, porque parece que a vida não tá legal sem ter problema. Eu não mereço coisa boa, né? Esses dias eu estava atendendo um casal e aí eles estavam falando assim, estavam reclamando, né? O problema é que nada tá bom, o problema é que ele nunca me elogia pelo que eu fiz. Reclamando um do outro. Aí eu falei, mas peraí, se ele te elogiasse, visse tudo que você fizesse, fosse assim, esse marido que você tá falando que ele não é, você ia ficar entediada? Seja muito sincera. Aí a mulher falou, não ia aguentar ficar aqui não. Porque eu gosto de conquistar, eu gosto do que é difícil, eu gosto do desafio. Então, na verdade... Você pode causar então, né, amiga? As pessoas gostam de problema. A verdade é essa. Quando a vida está muito boa, fica entediante. Então, quando você não foca nos desafios naturais de tem uma meta para alcançar, tem uma coisa para resolver, eu começo a criar probleminha. Aí que eu ia falar, Ana. Eu acho que é aí que é a grande falha das pessoas. Cria um problema que vai te levar para um novo nível.
que vai te levar para uma conquista, né? Então, na verdade, você está criando um desafio. Vai ser sucesso. Algo que vai. Vamos pegar o exemplo de Saul e Davi, né? Saul criava problemas que fez com que ele perdesse o trono. Tudo foi ele que criou. Foi ele que foi lá e desobedeceu a Deus, né, oferecendo o sacrifício lá antes da hora. Foi ele que não quis destruir totalmente Agag, né, os amalequitas. Ele criou, foi ele que pôs na cabeça que Davi queria tomar o lugar dele, começou a perseguir Davi. Saul, eu acho que é o exemplo bíblico mais interessante dentro desse tema que nós estamos falando aqui, né? Porque ele foi criando os problemas na cabeça dele. Davi estava pronto para ser o chefe do exército dele, para ser um amigo dele, para estar junto. Mas ele, por causa do ciúme, porque, né, ele não sabia lidar. Se ele ouvisse Samuel podia ter sido um grande conselheiro na vida dele. Se ele obedecesse a Deus, mas ele fazia tudo o oposto, né? Então, ele criou os problemas. Davi também teve muito problema. Mas os problemas de Davi, ele enfrentou o gigante. Foi promovido por aquilo. Juntou-se a Davi 400 homens amargurados, endividados, que se achavam em aperto. Davi transformou aqueles homens num grande exército. Então, os problemas que Davi criava ou trazia para si eram problemas que iam fazer ele crescer, que iam levar ele em direção ao propósito de Deus na vida dele. Saul não. Saul criou um monte de problema que fez com que ele perdesse o trono. Então, se já que a vida precisa ter problema para ela valer a pena, para não ficar entediante, né? Então começa a criar problemas que vão levar você para um novo nível, né? Que vão levar você a crescer, né? É engraçado, deixa eu falar, porque às vezes a pessoa, quando está orando, ela fala assim: Deus, eu quero crescer em tal área. Deus, eu quero romper. Eu quero fazer não sei o quê, eu quero acontecer. Aí o que Deus faz? Deus traz um desafio, uma coisa que vai fazer com que você passe por aquela aprovação e você seja aprovado e promovido. E muitas vezes, aí, quando a pessoa passa pelo vale da luta, ela fala: Deus, por que o Senhor permitiu? O Senhor não me ama. Exatamente. Não, Deus, eu te pedi uma coisa, mas que problema é esse que apareceu na minha vida agora? Então, assim, às vezes, igual o Cristiano falou de Saul, né? A raiz de todos os problemas de Saul começaram por causa de inveja e ciúme em relação a Davi, né? Começa um pouco antes, né? Quando ele desobedece a Samuel, desobedece a Deus, né? Então, ele era meio altivo, ele tinha dificuldade de submeter, de obedecer. Mas piora quando... E piora quando Davi vem. Né? Piora muito, né? Piora então, muito. assim, né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente conta essa condição. A gente quer crescer, mas quando a gente vai crescer, aí a gente fala: Deus, por quê, né? E aí chega nessas contradições. Eu acho que no caso de Saul aí, né? Como eu falei com o Cristiano, né? Piorou nessa condição. Muitas vezes, não vou falar que, né, não é por causa disso, mas muitas vezes a gente tem inveja e ciúme por causa de umas coisas que a gente vê em relação às outras pessoas. E aí, na nossa vida, a gente quer ser parecido ou ser até igual, ou passar por a mesma situação. E ali eu começo a arrumar problema para a minha vida. Porque eu estou olhando muito para o outro, ao invés de olhar para mim, né? Para olhar para dentro de mim. Então, fala aí o que você ia dizer. Na verdade, eu concordo completamente. Já que, como o Bispo falou também, né? Já que a gente fica entediado, sem problema, porque Deus nos criou para crescer. Isso é fato. Então, se Deus nos criou para crescer, a gente vai estar sempre buscando uma coisa, um desafio para alcançar. E se você não se ocupa gastando a sua energia com aquilo que vai te promover, te trazer sucesso, você vai se ocupar destruindo aquilo que você construiu. Então, já que você já tem esse conhecimento, que tem que ter o desafio: Ana, eu estou criando muito problema, está destruindo a minha vida. Então, quer dizer que eu estou com metas muito baixas ou estou com poucas metas. Eu preciso alcançar novas metas. Pegar as áreas da minha vida, como a Bispa falou, e olhar, né? Peraí, no meu casamento, qual meta eu posso traçar para eu mudar aqui? Na minha vida profissional, na minha vida financeira, em todas as áreas da minha vida, o que eu posso fazer? E aí eu vou ocupar todo o meu tempo com isso, não vou ter energia, não vou ter emocional para gastar me destruindo. Só para construir, né? Então, você vai ter uma frase que é famosa, né? Você vai ser conhecido pelos problemas que você resolveu ou pelos problemas que você criou, né? Então, nos dois casos tem problema. Nos dois casos você vai ser conhecido, não falar. Não tem assim. como. Nos dois casos você vai então, gastar mas energia com isso. eu quero ser conhecido pelos problemas que eu resolvi ou pelos que eu criei? Essa que é a pergunta do programa de hoje, né? E essa é a reflexão que a gente está trazendo hoje.
Será que você está resolvendo um monte de problema que foi você que criou? Né? E aí, o que adiantou você resolver? Você foi lá e criou o problema. Agora, se eu resolvi algo para eu crescer, para eu conquistar os meus sonhos, para eu viver o propósito de Deus, aí está valendo a pena. Né? Até criar problemas também, né, bispos? Assim, eu tenho esse problema para resolver. Como que eu faço para me livrar desse problema? Mas peraí, esse problema eu criei porque eu estou buscando fazer um curso novo, porque eu estou melhorando nisso daqui. Então, é um problema que está valendo a pena. Esse está valendo a pena, é isso que nós estamos falando. Agora, aquele que eu trouxe só para me complicar, né, só para dificultar a vida, aí, né, vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. As pessoas complicam muitas coisas. Tá com saudades? Liga. Quer encontrar? Convida. Quer compreensão? Explique-se. Tá com dúvidas? Pergunta. Não gostou? Fala. Gostou? Fala mais ainda. Quer algo? Pedir é a melhor maneira de começar a merecer. Se o não você já tem, só corre o risco do sim. A vida é uma só. Bora ser feliz. Olha aí, né? Isso aqui é uma coisa que eu queria falar também. Eu tenho um problema com gente que, ao invés de ser clara na comunicação, de ir lá e fazer uma pergunta, por que você fez isso? Não, ela já vai tirando as conclusões na cabeça dela, e sempre as conclusões são as piores possíveis. Ela não chega e comunica o que ela está pensando, o que ela está sentindo, e ela fica ali achando que o outro está fazendo alguma coisa para fazer o mal para ela, quando era muito mais fácil, sei lá, e conversar e resolver, né? E o pior é que, às vezes, ela faz isso com a desculpa de estar evitando o problema, né? Então, assim, a bispa falou de um jeito comigo que eu não gostei. Ao invés de eu falar, bispa, o que aconteceu? Eu tive a impressão que a senhora falou assim, eu me senti assado, o que né? E às vezes ela falou porque ela estava com preocupação com outra coisa. Ou às vezes foi impressão minha, eu estava carente no dia. Aí ela tem a chance de explicar e resolver, né? E aí, às vezes, ao invés disso, eu falo, não quero criar problema. Ao invés disso, eu não vou falar com a bispa. Eu vou esperar. Aí, no outro dia, a bispa passa correndo, sei lá, se atrasou e não me dá oi. Pronto, tá vendo? Nem me deu oi. Tá vendo como é verdade? Ela tá me tratando diferente. E começa a pensar a pior já coisa, como o senhor falou. Ali, né? Eu conheço muita gente que criou inimizade em coisas que não tinham nada. Né? Não tinha ao invés nada. de resolver, né, bispa? Eu lembro de eu já conheci pessoas que cismaram que o cônjuge estava traindo e na cabeça dele ele foi criando uma fantasia e no final se separou. Ele criou aquele problema, não existia nada, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Ana, você tem um livro aí para indicar pro pessoal? Sempre temos, né? Bispa Lúcia Rodovalho, Não Desista de Você, Encontrando Força para Vencer Grandes Desafios. Então, você está com um grande desafio aí, está na hora de descobrir o tesouro que está dentro de você. Passa lá na SBE, adquire esse livro, que ele tem muitas chaves importantes para esse desafio. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. A gente cria o problema e depois a gente não sabe o que faz com o problema que criou. E aí depois a gente cria o problema, não sabe o que faz com o problema que criou e fala que não merece. Lógico que merece. Então, cuidado. Olha aí, boa essa frase, né? A gente cria o problema, depois a gente não sabe o que faz com o problema, depois fala que a gente não merecia ter aquele problema. Mas o que a bispa falou, né? Deus, por quê? A gente cria um problema para resolver um problema. Aí não tem jeito. Aí piorou, tem tudo de vez. Não, quando for para resolver criar o problema, um problema é ótimo, resolver, né? Você criar um problema para resolver outro problema. Porque isso já aconteceu isso. Não sei com vocês, mas comigo já. Eu já criei um problema para resolver outro problema, entendeu? Conta, bispa. Não vou contar Não, essa aí coisa, não. o segundo problema era pior do que o primeiro, né? Tem muita gente que faz isso às também. vezes não vale a pena. Parece que a pessoa ela tem o dom de ir complicando a vida, né? De dificultando as coisas. E não é isso, né? Deus nos chamou não para sermos incendiários, né? Deus nos chamou para ser bombeiros, né? Nós vamos ter sabedoria para resolver os conflitos. O que você fez para trás não dá mais para voltar no tempo. Mas de agora para frente dá para você parar, pensar, né? Peraí, será que isso aqui não vai ser um problema que eu estou criando? Será que eu assumir mais isso daqui não vai ser uma coisa que eu não vou dar conta? Né? Às vezes a gente quer assumir muita responsabilidade, às vezes a gente faz compromissos, né? Ou então nesse ponto que eu falei, de você ir criando na sua mente uma ideia errada, um pensamento errado em relação aos outros. Né? Dentro do casamento é muito comum isso acontecer. Né? Os casais criam tanto problema em coisas. Eu já vi casal brigar
porque um colocava uma coisa numa prateleira da geladeira, o outro lá pegava e punha na de baixo. Aí um queria que tivesse na de cima, o outro queria que tivesse na de baixo. Aquilo virava uma briga, né? Olha o problema que as pessoas Nós já criaram, brigamos né? porque o papel higiênico ficava de frente e para mim tinha que ficar de trás. Até... Gente, ficava de papel higiênico no banheiro. Você acredita? Porque quando ele casa na casa dele, era de jeito, na minha casa era de jeito. Até o dia que, pronto, tá bom, vamos deixar assim, beleza, acabou. Deixa dois, deixa um na frente e um atrás. Pronto. Acabou o problema, pronto, resolvemos a situação. Então, assim, tem coisas tão bobas, né? Que às vezes, a gente gasta tanta energia, a gente gasta tanto do nosso tempo, da nossa força. Você perde uma amizade, você perde um casamento, perde um filho, né? Eu vejo muitas vezes também mães que complicam a vida do filho, né? Em vez de tentar facilitar, ela fica criando problema ali atrás do outro. E são várias situações, né? Que a gente precisa parar para pensar, pedir sabedoria para Deus e seguir sem criar tanto problema, né? Sem criar tanta dificuldade. E qual que é a chave aqui? Quando você cria menos problemas bobos, problemas que você não precisava estar gastando seu tempo, sua energia com eles, você tem mais tempo para focar e para lutar naquilo que realmente importa, naquilo que vai te fazer crescer, naquilo que vai te fazer prosperar, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse tema. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí no Sem Limites, é muito importante para nós isso, né? A gente precisa crescer cada vez mais aí. Deixa o seu like e comenta também, né? O seu comentário, o seu feedback é muito importante para a gente. E você que quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, como que faz, Bispa Camille? Você que está em todo o Brasil, pode entrar no www.saranosaterra.com.br. Lá você vai em aba Igrejas e você vai encontrar o endereço de todas as igrejas Sara Nossa Terra no Brasil. Lá você vai ver os horários do culto, os endereços. Então você pode se informar e ficar atualizado de tudo que acontece em qualquer lugar do Brasil que você estiver. E quem estiver em São Paulo, Aninha? Você que está em São Paulo, nós queremos te conhecer. Vem aqui na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação. Nós estaremos aqui aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, te esperando para o culto maravilhoso. É isso daí. Gente, que Deus abençoe muito vocês. Um forte abraço. Fica na paz.